Greves explodem nas montadoras brasileiras, invasão chinesa e possível fechamento de fábricas em 2024. Nesse vídeo, vamos abordar dois temas que se entrelaçam e revelam a profunda crise enfrentada pelo setor automotivo no Brasil. De um lado, as greves que estão começando a acontecer nas grandes montadoras como Toyota, Renault e Chevrolet. De outro, a invasão dos carros chineses que está colocando as montadoras brasileiras contra a parede. Esses dois pontos são cruciais para entender as mudanças que estão ocorrendo agora no mercado e os desafios que essas fabricantes tradicionais estão enfrentando. Início das greves nas montadoras. Desde o ano passado, várias montadoras vêm enfrentando paralisações que têm causado impactos severos nas suas linhas de produção. O caso da Toyota, por exemplo, é emblemático. A fábrica em Indaiatuba sofreu uma paralisação devido à recusa dos trabalhadores ao plano de demissão voluntária, chamado de PDV. Além disso, havia o impasse sobre a transferência de funcionários e maquinário para Sorocaba, o que causou uma verdadeira incerteza entre os trabalhadores. Outro caso relevante é o da Renault, onde a greve em São José dos Pinhais começou com uma exigência de aumento salarial e um ajuste no valor da participação dos lucros e resultados. Aqui observamos como as demandas trabalhistas se tornaram um campo de batalha importante nas negociações. Os ônibus levando os trabalhadores para as fábricas circulavam até vazios, evidenciando o tamanho do impasse. A Chevrolet também enfrenta um cenário complexo. Após um período de estabilidade garantido por acordos sindicais, a montadora retomou as demissões, desta vez comunicadas via telegrama. A empresa havia feito uma reestruturação através de um plano de demissão voluntária, que atingiu quase 700 funcionários. Essa situação levanta questões sobre o futuro do setor e o papel dos sindicatos na proteção dos trabalhadores em um momento de transformação tão rápido que está acontecendo agora no Brasil. A invasão dos carros chineses. Enquanto as montadoras tradicionais enfrentam essas greves e incertezas, poucas vendas, o mercado de carros elétricos e a invasão dos veículos chineses representam um novo tipo de concorrência. O impacto da chegada massiva dos carros elétricos chineses está provocando pânico nas montadoras estabelecidas no Brasil. Por isso que a Anfávia fica entrando toda hora aí nesse jogo. Marcas como BYD e Chery estão ganhando força no país, com modelos que apresentam preços competitivos e tecnologias de ponta, algo que as fabricantes locais parecem ter dificuldades em acompanhar. A China, com sua capacidade de produção em larga escala e custos menores, coloca as montadoras brasileiras em uma situação delicada. A demanda por veículos elétricos cresce e as montadoras tradicionais, que demoraram a investir nessa tecnologia, começam a perder espaço rapidamente. Esse fenômeno cria um cenário de insegurança, onde o fechamento de fábricas já é previsto para 2025. Isso afeta diretamente o número de empregos e pode levar a uma reconfiguração completa do setor no país. O medo das montadoras brasileiras. As montadoras locais temem que não consigam competir com a capacidade produtiva dos chineses, que oferecem carros mais baratos e com uma tecnologia já bem estabelecida, como é o caso dos veículos elétricos. A crise gerada por essa invasão está fazendo com que empresas como Renault e Chevrolet revisem seus modelos e produção e considerem o fechamento de algumas fábricas, algo que seria inimaginável há alguns anos atrás. Além disso, o fato de que os carros chineses chegam ao Brasil com um custo muito mais acessível que os produzidos aqui dentro, olha o absurdo, faz com que os consumidores se voltem para esses modelos, pressionando ainda mais as montadoras tradicionais. Se antes o foco das fabricantes era maximizar margem de lucro e manter um mercado
de alto valor agregado, chegando alguns carros básicos a custarem mais de 70 mil reais, agora elas precisam lidar com um novo tipo de consumidor mais interessado em custo-benefício e em tecnologias mais limpas e eficientes. Impacto nas greves. Um fator importante a ser considerado é como essa invasão afeta diretamente as paralisações. À medida que as montadoras enfrentam pressão externa, a capacidade de negociar melhores condições de trabalho diminui. A perda de mercado para veículos chineses reduz a margem de manobra das montadoras para conceder aumentos salariais ou benefícios aos trabalhadores que estão reivindicando agora no momento, o que resulta em um impasse nas negociações sindicais. Isso leva a um ciclo vicioso. Greves provocam perda de produção, que por sua vez enfraquece ainda mais a posição das montadoras no mercado, permitindo que os concorrentes, que são chineses, ganhem ainda mais terreno. Nesse cenário, tanto trabalhadores quanto empresas enfrentam uma situação difícil, onde as concessões precisam ser feitas para evitar o pior. O fechamento de fábricas e demissões de massa é muito pior do que elas manterem margens de lucros menores. O futuro do setor automotivo no Brasil. O futuro do setor automotivo no Brasil está em jogo, e a resposta das montadoras tradicionais, assim, pela essa crise, é determinante. Se não adaptarem suas estratégias para competir com a invasão dos veículos chineses, muitas fábricas poderão fechar sim, resultando em um desemprego e uma reconfiguração completa de mercado. Por outro lado, os trabalhadores também enfrentam um desafio considerável: lutar por seus direitos em um cenário onde as margens de lucro das empresas estão cada vez mais apertadas. Essa situação cria uma interseção complexa entre greves, reivindicações trabalhistas e a rápida evolução do mercado, especialmente no que diz respeito à adoção de novas tecnologias e veículos elétricos. Ambos os temas, as greves e invasão de carros chineses, estão profundamente conectados, refletindo tensões entre modernização e preservação de um setor que por décadas foi o pilar da economia brasileira. A indústria automotiva no Brasil precisará se reinventar se quiser sobreviver a essas mudanças. E a grande questão que fica é como equilibrar inovação, competitividade e direito dos trabalhadores em um ambiente que está em constante transformação. Digam aí abaixo nos comentários, meus amigos, vocês já se renderam aos novos carros eletrificados? Vocês concordam que devemos manter aqui as nossas montadoras tradicionais? Eu sei que tem muitas opiniões divergentes, tem gente que apoia, sim, fechar mercado e só ficar aqui o nosso básico, o nosso feijão com arroz. Mas é o que eu preciso saber de vocês aí, ó, tá ok? Porque o grupo é bem dividido, eu quero saber se a maioria concorda ou não em inovar, tá ok? Eu também penso nos empregos de todos nós aqui, tá? Não pense que afetando lá uma cadeia de produção, uma crise provocada por uma má gestão, tá ok? Tanto de governo quanto de empresas, taxas de impostos, gera uma crise para todo mundo. No final, combustível aumenta, você paga o seu pão mais caro, a sua comida mais caro, a frota não é renovada no país, tá ok? Pensem bastante. Temos que pensar nos nossos amigos aí que podem perder emprego, tá ok? Irei deixar aqui ao lado 2 vídeos para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.